Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Samuel. Segundo livro, parte 1, Reinado de Davi. Do capítulo 15, versículo 1 ao capítulo 17, versículo 29. Conjuração de Absalão. Depois disso, Absalão adquiriu para si um carro, cavalos e 50 homens para escoltarem-no. Colocava-se desde cedo à beira do caminho, junto à grande porta, e interpelava todos os que vinham procurar o rei para um julgamento, dizendo: De que cidade és tu? O outro respondia: Teu servo é de tal tribo de Israel. Vê, dizia-lhe Absalão, a tua casa é boa e justa, mas não há ninguém para te ouvir da parte do rei. E Absalão ajuntava: quem me dera ser juiz dessa terra! Todo o que tivesse um litígio ou uma questão e viesse ter comigo, eu lhe faria justiça. E se alguém se aproximava para se prostrar diante dele, estendia a mão, detinha-o e beijava-o. Assim fazia Absalão com todos os israelitas que vinham procurar o rei para qualquer julgamento. E desse modo conquistou os corações dos israelitas. 4 anos se passaram. Absalão disse ao rei: Deixa-me ir a Hebrom para cumprir ali uma promessa que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Gessur, fez esse voto: Se o Senhor me reconduzir a Jerusalém, irei prestar-lhe culto em Hebrom. Vai em paz, disse-lhe o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretamente a todas as tribos de Israel com esta mensagem: Quando ouvirdes o som da trombeta, dizei: Absalão é rei em Hebrom. Ora, tinham partido de Jerusalém com Absalão 200 homens, convidados por ele, que o seguiam com simplicidade de coração, sem nada suspeitar. Enquanto oferecia os sacrifícios, Absalão mandou chamar também Aquitofel, gilonita, conselheiro de Davi, à sua cidade de Gilo. E assim a conjuração se fortificava e se tornava cada vez mais numerosa em torno de Absalão. Fuga de Davi. Vieram então anunciar a Davi: os israelitas aderem a Absalão. Davi disse então a todos os que estavam com ele em Jerusalém: Vamos, fujamos, porque não podemos de outro modo escapar de Absalão. Apressai-vos e parti, não suceda que ele nos surpreenda de repente e nos inflija a ruína, passando a cidade ao fio da espada. Os servos do rei disseram-lhe: Faça-se como ordenar o rei, meu senhor. Somos teus servos. O rei partiu a pé com toda a sua família, mas deixou 10 concubinas para guardar o palácio. O rei saiu, pois, a pé com todos os seus servos e se detiveram na última casa. Todo o seu exército desfilava ao seu lado: os cereteus, os feleteus e todos os geteus, em número de 600 homens que o tinham seguido desde Gete. Todos marchavam diante do rei. O rei disse a Etai, o geteu: Por que vens também tu conosco? Volta e fica com o novo rei, pois és um estrangeiro e mesmo um exilado de tua terra. Chegaste ontem e hoje vou fazer que andes errante conosco, não sabendo eu mesmo aonde vou? Volta, toma os teus contigo e que o Senhor seja misericordioso e fiel para contigo. Mas Etai respondeu ao rei: Pela vida do Senhor e pela vida do rei, meu senhor. Onde estiver o meu senhor e rei, ali estará também o teu servo, tanto para a morte como para a vida. Está bem, disse Davi, passa. E Etai, o geteu, desfilou com todos os seus homens e com toda a sua comitiva. E estando o rei junto do cedrom, enquanto desfilava o povo diante dele, tomando o caminho da oliveira do deserto, toda a terra chorava em alta voz.
Veio também Sadoc com todos os seus levitas, trazendo a arca da aliança de Deus. Depuseram-na enquanto Abiatar subia, e até que tivesse passado todo o povo que tinha saído da cidade. Disse então o rei a Sadoc: reconduza a arca de Deus à cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me reconduzirá e me fará revê-la, bem como o lugar de sua habitação. Mas se disser que não quer mais saber de mim, eis-me aqui, faça de mim o que lhe aprouver. O rei disse a Sadoc: vede, tu e Abiatar voltai em paz para a cidade com Aquimaás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Eu vou arrastar-me pelas campinas do deserto, esperando que me mandeis notícias. Sadoc e Abiatar reconduziram, pois, a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Davi subiu chorando o monte das oliveiras, cabeça coberta e descalço. Todo o povo que o acompanhava subia também chorando com a cabeça coberta. Foi anunciado a Davi que Aquitofel estava também entre os conjurados de Absalão. Davi disse: fazei que se frustrem, ó Senhor meu Deus, os desígnios de Aquitofel. Ora, chegando Davi ao cume do monte, no lugar onde se adorava a Deus, veio-lhe ao encontro Cusai, o araquita, com a túnica em farrapos e a cabeça coberta de pó. Davi disse-lhe: se vieres comigo, ser-me-ás pesado. Mas se voltares à cidade e disseres a Absalão: eu quero ser, ó rei, teu servo, como fui outrora servo de teu pai, doravante servir-te-ei a ti. Então desconcertarás a meu favor o desígnio de Aquitofel. Terás lá contigo os sacerdotes Sadoc e Abiatar, a quem comunicarás tudo o que souberes no palácio real. Com eles estão seus 2 filhos, Aquimaás, filho de Sadoc, e Jonatas, filho de Abiatar. Por eles me transmitireis tudo o que ouvirdes. E Cusai, amigo de Davi, voltou para a cidade, no momento em que Absalão fazia sua entrada em Jerusalém. Intrigas de Siba. Tendo Davi avançado um pouco além do cume, viu que lhe vinha ao encontro Siba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos selados e carregados de 200 pães, 100 cachos de uvas secas, 100 frutos maduros e um odre de vinho. O rei disse-lhe: o que tens aí? Os jumentos, respondeu Siba, devem servir a família do rei, para que os montem. Os pães e frutos servirão de comida para os teus servos. O vinho será para aqueles que se fatigarem no deserto. O rei perguntou: mas onde está o filho do teu senhor? Ficou em Jerusalém, respondeu Siba, alegando que agora a casa de Israel lhe devolveria o reino de seu pai. O rei disse a Siba: tudo o que possuía Mefibosete te pertence doravante. Eu me inclino diante de ti, respondeu ele. Conserva-me a tua graça, ó rei, meu senhor. Ultrajes de Semei. Quando o rei chegou a Baurim, apareceu um homem da família da casa de Saul, chamado Semei, filho de Gera, o qual ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra o rei Davi e contra todos os seus servos, embora todo o exército e todos os guerreiros valentes se encontrassem à direita e à esquerda do rei. E o amaldiçoava, dizendo: vai-te, vai-te embora, homem sanguinário e celerado. O Senhor faz cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste. O Senhor entregou o reino ao teu filho Absalão. Este, oprimido de males, homem sanguinário que és. Então Abissai, filho de Sárvia, disse ao rei: por que insulta esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, vou cortar-lhe a cabeça. Que nos importa, filho de Sárvia? Respondeu Davi. Deixa-o amaldiçoar. Se o Senhor lhe ordenou que me amaldiçoasse, quem poderia dizer-lhe: por que fazer isso? E Davi disse a Abissai e a sua gente: vede, se meu filho, fruto de minhas entranhas, conspira contra minha vida, enquanto mais agora esse benjaminita, deixai-o amaldiçoar, se o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me dê agora bens por esses ultrajes. Davi e seus homens retomaram o seu caminho, mas Semei ia ao longo da montanha ao lado dele, vomitando injúrias,
atirando-lhe pedras e espalhando poeira pelo ar. O rei e toda a sua tropa chegaram extenuados a onde descansaram. Absalão em Jerusalém. Absalão entrou em Jerusalém com toda a sua tropa de israelitas, acompanhado de Aquitofel. Quando Cusai, o araquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse-lhe: Viva o rei, viva o rei. Absalão disse-lhe: É essa a tua afeição por teu amigo? Por que não partiste com ele? Não, respondeu-lhe Cusai. Eu sou daquele que escolheu o Senhor com todo este povo. Como este é que eu ficarei. Aliás, a quem serviria eu senão ao seu filho? Como servi a teu pai, assim te servirei a ti também. Absalão disse a Aquitofel: Deliberai entre vós sobre o que deves fazer. Aquitofel respondeu-lhe: Aproxima-te das concubinas de teu pai que ficaram aqui para guardar o palácio. Assim todo Israel saberá que te tornaste odioso ao teu pai, e os teus partidários se animarão com maior coragem. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e ali, à vista de todo Israel, ele vinha abusar das concubinas de seu pai. Ora, os conselhos que dava Aquitofel naquele tempo eram considerados como palavras de Deus. Assim se consideravam todos os seus conselhos, tanto para Davi como para Absalão. Aquitofel disse a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens e irei ainda esta noite perseguir Davi. Assaltá-lo-ei no momento em que estiver extenuado de fadiga. Provocarei pânico e todos os que estão com ele fugirão. O rei ficará sozinho e então o ferirei. E te reconduzirei todo o povo, assim como a esposa volta para o seu esposo. É só um homem que procuras e todo o povo estará em paz. Esse conselho agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. No entanto, Absalão disse: Chamai Cusai o araquita e ouçamos também o que ele diz. Chegando Cusai, Absalão disse-lhe: Eis o que propôs Aquitofel. Faremos o que ele disse? Se não, fala por tua vez. Desta vez, respondeu Cusai, o conselho de Aquitofel não é bom. Tu sabes, ajuntou ele, que teu pai e seus homens são valentes e estão furiosos como a ursa a quem roubaram a cria na estepe. Teu pai é um guerreiro. Ele não passará a noite com o exército. Ele deve estar agora escondido em alguma gruta ou em qualquer outro lugar. E se vierem a cair desde o começo alguns do nosso exército, isso será publicado e dir-se-á: houve uma derrota no partido de Absalão. Então, mesmo o mais valente desanimaria, ainda que tivesse um coração de leão, pois todo Israel sabe que o teu pai é um herói e que está acompanhado de homens valentes. Eis o meu conselho: que se mobilize todo o Israel, desde Dan até Bersabeia, e se reúnam junto de ti tão numerosos como os grãos de areia na praia do mar, indo tu mesmo no meio deles. Atingi-lo-emos em qualquer lugar onde esteja, caindo contra ele como o orvalho cai sobre a terra, e não deixaremos vivos nem ele nem homens algum dos que estão com ele. Se refugiar em alguma cidade, todo Israel trará cordas a esta cidade e a arrastaremos até a torrente, de maneira que não fique dela uma só pedra. Absalão e todos os israelitas acharam o conselho de Cusai melhor que o de Aquitofel. O Senhor decidira frustrar o bom conselho de Aquitofel a fim de trazer a desgraça sobre Absalão. Cusai disse aos sacerdotes Sadoque e Abiatar: Aquitofel aconselhou a Absalão e aos anciãos de Israel, disse e desse modo. Eu, porém, aconselhei-lhe assim e assim. Mandai, pois, imediatamente a Davi esta mensagem: Não fiques esta noite nas planícies do deserto, mas atravessa-o sem demora. Não suceda que sejam exterminados o rei e todo o povo que está com ele. Jonatas e Aquimaas estavam em Eurogel. Uma criada foi dar-lhes as notícias que eles mesmos levariam ao rei Davi, porque não deviam ser vistos entrando na cidade. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Eles, porém, partiram com toda a pressa e entraram na casa de um homem em Baurim. Havia uma cisterna no pátio onde se esconderam, e a mulher colocou uma tampa sobre a cisterna, espalhando por cima grãos socados, de sorte que não se notava coisa alguma.
Os enviados de Absalão entraram na casa dessa mulher e disseram: Onde estão Aquimaás e Jonatas? Ela respondeu: Atravessaram o regato. Puseram-se a procurar, mas não encontrando ninguém, voltaram para Jerusalém. Depois que partiram, saíram os jovens da cisterna e foram levar a notícia ao rei Davi, dizendo: Ide, passai depressa as águas, porque Aquitofel deu o seguinte conselho contra vós. Davi partiu com todos os seus homens e passaram o Jordão. Ao amanhecer, não havia um só homem que não tivesse atravessado o rio. Aquitofel, vendo que seu conselho não fora seguido, selou seu jumento e tomou o caminho de sua casa, na sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e enforcou-se. Morto, foi enterrado no túmulo de seu pai. Guerra entre Davi e Absalão. Davi chegou a Maanaim quando Absalão passou o Jordão com os israelitas. Absalão pusera Amasa à frente do exército em lugar de Joabe. Esse Amasa era filho de um tal Jetra, ismaelita, que se unira a Abigail, filha de Naás, irmã de Sárvia, mãe de Joabe. Os israelitas e Absalão acamparam na terra de Galaade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sob, filho de Naás, de Raba, dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodabar, e Berzelai, o Gaaladita, de Rogelim, vieram trazer-lhes camas, tapetes, copos e vasilhas, bem como trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, mel, manteiga, ovelhas e queijo de leite de cabra. Trouxeram tudo isso a Davi e às suas tropas, para que se alimentassem, dizendo: Estes homens sofreram certamente fome, fadiga e sede no deserto.